Uma das perguntas que vira e mexe a gente escuta falar, essas perguntas bem filosóficas, é: qual o sentido da vida? É uma pergunta filosófica, sim, é uma pergunta um pouco abstrata em alguns sentidos, mas se a gente transformá-la em algo mais prático, algo típico do pensamento judeu daquela época de Jesus, as pessoas eram muito práticas, os filósofos eram lá dos gregos, os judeus não, eram assim, bem pé no chão, bem práticos. Talvez a pergunta seria: para que você serve? Para que serve a sua vida? Será que ela serve para alguma coisa boa? E quando Jesus vai ter um embate com os fariseus e as autoridades religiosas, os sacerdotes, dentro do templo, um dos grandes embates que ele vai ter, talvez o mais vigoroso deles, o mais, entre aspas, violento deles, ele vai nos dar dicas sobre para que a gente serve. Naquele momento, quando trabalhamos no vídeo anterior sobre a questão da figueira, quando ele amaldiçoa a figueira, entre ele amaldiçoar e ele voltar no dia seguinte, aconteceu um embate desses no templo, e nesse momento aconteceu o seguinte, lá no verso 15, diz assim: e foram para Jerusalém, ele e os discípulos. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Olha, o que está acontecendo aqui, de forma bem breve, é o seguinte: no templo, as pessoas vinham de vários lugares, e aquela época era a época da Páscoa, gente de vários lugares diferentes chegavam lá para levar os sacrifícios e fazer as ofertas lá no templo. Só que eles não vinham de longe trazendo animais, os animais eram sacrificados lá no templo. E só que eles traziam, na verdade, dinheiro, precisavam trocar o dinheiro e precisavam comprar os animais para ir lá dentro do templo sacrificar. Só que os sacerdotes permitiram levar esse câmbio, essa troca de dinheiro, essa compra e venda de animais para dentro do templo. O lugar que era para especialmente as pessoas de outras nações adorarem, os que não eram judeus adorarem o Deus de Israel. E ali virou uma quermesse, virou uma feira, as pessoas compravam e vendiam animais, as pessoas trocavam dinheiro, toda hora uma bagunça. Não havia espaço direito para as pessoas adorarem a Deus. E aí Jesus joga aquilo tudo no chão, revira as mesas, as cadeiras dos cambistas, expulsa os vendilhões do templo, tem até essa expressão, né? Expulsar os vendilhões do templo. É nesse momento que isso acontece no ministério de Jesus. E aí ele começa a falar: olha, vocês, esse lugar é lugar, uma casa de oração para todos os povos. Isso é de uma fala lá de trás, quando Salomão consagra o templo que ele construiu. E ele diz assim: vocês transformaram isso num covil de salteadores, num lugar onde só tem ladrões. E é muitas vezes isso que acontece com a nossa vida quando a gente inverte as prioridades. A prioridade lá era no templo haver adoração. A questão de troca de moeda, de compra e venda de animais, poderia existir, mas que fosse uma coisa externa e uma coisa justa, que não houvesse ágio, que não houvesse exploração de nada. Jesus vai dizer o seguinte: olha, este templo é um lugar para adoração. E quando a gente vai olhar a ideia do templo na Bíblia, a gente percebe que, na verdade, o que Deus quer fazer é da nossa vida um templo. Deus quer fazer morada, e Ele faz quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele faz morada através do Espírito Santo dentro de nós e nos faz um templo. E Ele quer o mesmo que Jesus quis lá para o templo físico de pedras, Deus quer para o templo de gente. Ele quer que a nossa vida seja uma vida prioritariamente de relacionamento com Ele. Era isso que o templo fazia, promovia um ambiente para que o povo se relacionasse com Deus. E agora Ele quer fazer isso conosco, onde a gente está, na nossa casa, em qualquer outro lugar. Ele quer que a nossa vida seja uma vida de relacionamento
com Ele. Mas para isso a gente tem que deitar fora, pôr para fora qualquer tipo de valor que conflita com isso, que entra em conflito com a presença dele. Valores de justiça, valores de equidade, valores de verdade e da verdade devem ocupar a nossa mente, devem ocupar esse templo. Isso é o que Deus chama na Bíblia de santidade. Ele quer de nós santidade, mente sã em corpo são, não só de saúde, mas de vida pura diante do Senhor. E assim nós cultivarmos essa vida que Ele preparou para nós. Que a gente possa descobrir esse relacionamento mais e mais. E mergulharmos mais e mais nesse relacionamento, porque o que Ele tem para nós é coisa preciosa. Que Jesus abençoe sua vida. Um grande abraço.